Com essa situação de pandemia que o mundo está enfrentando, onde o confinamento é a realidade para muita gente, e acaba que todo mundo fica assim meio bad vibe, a gente acha que é um momento importante para falar sobre a depressão. E é por isso que decidimos trazer no vídeo de hoje 5 sugestões de filme que abordam esse tema e vão nos ajudar a entender melhor diferentes formas que isso se manifesta na vida das pessoas. Olá, meu nome é Jéssica. Eu sou o Léo, esse é o Psicofiction e acho que essa vai ser a Psicolistas. O maluco é brabo. Segundo dados da OMS, 5,8% da população brasileira foi diagnosticada com depressão. E apesar de ser um dos transtornos que a gente mais ouve falar, ele também é um dos mais banalizados e às vezes as pessoas não dão a devida importância que merece sobre esse assunto. Por exemplo, eu não saberia explicar a diferença entre depressão e, sei lá, uma tristeza profunda, mais recorrente que a gente possa sentir. Então, acho que é interessante a gente já fazer uma definição do que é a depressão. Segundo o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o distúrbio depressivo maior, ou transtorno depressivo maior, conhecido simplesmente como depressão, é um distúrbio caracterizado por pelo menos 2 semanas dos sintomas e que esteja presente na maior parte das situações, que é acompanhado muitas vezes pela baixa autoestima, perda de interesse em atividades que antes traziam prazer, falta de energia e dores sem uma causa definida. E os sintomas são bem variados, na verdade, mas eles são divididos entre cognitivos, fisiológicos e psicológicos. E acredita-se que essa condição é causada por uma combinação de fatores, que pode ser genéticos, ambientais e psicológicos. E normalmente o tratamento envolve a psicoterapia e medicamentos antidepressivos. Então agora vamos começar com a lista dos 5 filmes que separamos para vocês. Todos eles são filmes que a gente gosta muito por si só, sem a camada psicológica, já são ótimos filmes, mas que como eles também têm essa questão da depressão no meio da história, é interessante porque em cada um deles os personagens lidam de uma forma diferente com isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O primeiro filme dessa lista se chama Ela, que inclusive foi indicado. Foi vencedor. Foi vencedor? E o primeiro filme da nossa listinha se chama Ela, que inclusive foi vencedor do Oscar de melhor roteiro original. A história se passa num futuro distópico e conta a história de um escritor solitário que acabou de se divorciar e começa a interagir com um sistema operacional, que a princípio era criado apenas para ajudar ele nas tarefas do dia a dia, organizando a vida dele, batendo um papo casual, uma inteligência artificial. Mas essa relação ao longo do filme vai crescendo e se tornando cada vez uma coisa maior. Ele muitas vezes prefere estar com a Samantha, né, que é a inteligência artificial, do que com outras pessoas reais, né? E acho que isso traz aí uma reflexão e um questionamento sobre os nossos relacionamentos hoje em dia, né? E isso talvez porque a internet te possibilita encontrar pessoas com os mesmos gostos que você. E outra coisa que eu adoro nesse filme é assim, essa pitada sci-fi que ele tem da Samantha, o sentimento que aquele cara, o personagem principal, sente por ela é verdadeiro, o amor que ele desenvolveu por aquele programa. Então, qual que é a diferença desse amor que ele sente para, sei lá, as pessoas que hoje se conhecem pela internet e um cara do Brasil está namorando uma menina dos Estados Unidos e nunca se viram. Então, se o que eles sentem é verdadeiro, como que a gente define isso? O que é real o que é real e o que não é? Love is a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable. E agora indo para o segundo filme dessa lista, que é Reine sobre Mim, que eu sei que tem alguns clichês, estereótipos sobre transtorno mental, mas eu acho que mesmo assim ele constrói muito bem a amizade aí dos personagens principais, que é o Charlie e o Alan, que eram amigos de faculdade e se reencontraram muito tempo depois, com a vida totalmente mudada.
E a gente depois fica sabendo que o Charlie perdeu toda a família no atentado de 11 de setembro. E com isso, ele desenvolveu aí alguns transtornos mentais, né? Como o transtorno obsessivo-compulsivo, tem o transtorno do estresse pós-traumático e a depressão também. Por mais que a maioria das pessoas, quando pensa do Adam Sandler, lembra daqueles filmes clichê de comédia que ele costuma fazer, onde ele é o mesmo personagem em todo o filme, mesma personalidade. Já nos papéis dramáticos, eu acho ele muito melhor. Esse aqui é um grande exemplo disso. A atuação dele aqui passa um sentimento muito forte, você sente a angústia que o cara está vivendo na situação. A amizade entre os dois é realmente o ponto alto do filme. É muito bonito como que isso se desenvolve. E outra coisa, na trilha sonora do filme, até por causa o próprio título, é uma música do Pearl Jam. Então, só por isso, só pra trilha sonora já tá show de bola pra caramba, já tá massa. E eu acho que assim, a amizade, a forma que eles fazem esse desenvolvimento dessa amizade e o quanto esse amigo ajuda ele a reconhecer que tem um problema, é aí o principal desse filme, né? E eu acho que eles colocam isso de uma forma muito realista, que todo mundo consegue se identificar e entender bem. O terceiro filme dessa lista se chama O Babadook. Não podia faltar na lista o meu gênero favorito, que é terror. Esse daqui é um terrorzão mesmo, de dar medo. Tem essa camada psicológica também muito bem explorada. Filme que vale muito a pena. Aí o filme já começa bem, né? Imagina, a mulher já começa perdendo o marido num acidente e logo em seguida dando à luz ali ao filho. E então ela não consegue nem sequer elaborar esse sentimento de luto, entender muito bem a perda aí do marido. E ela vive assim, vai levando a vida por um bom tempo. Aí quando o filho dela faz 7 anos, eles encontram ali um livro que é de uma entidade maligna e ele começa a atormentar a vida dos dois de um jeito e eles não conseguem se livrar desse monstrão de jeito nenhum. Ao contrário de outros filmes de monstro, eu posso te garantir que o Babadook existe no mundo real, é realmente muito assustador. Enfim, vou deixar só por aí a camada psicológica do filme. Confia nessa dica, o filme é muito show de bola. Assiste numa sala escura, volume alto. Você vai entender porque que ele tá nessa lista. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. E o quarto filme dessa lista é Up, Altas Aventuras, que é um filme fofinho da Pixar. É tão fofinho! Mas que às vezes te dá aquele soco no estômago e eu particularmente chorei várias vezes. Só de ver o início, choro de novo. Normal, nada diferente. É a história de um velhinho bem solitário, que após a morte da sua mulher decide abandonar tudo e viver a aventura que ela sonhava, que é encontrar um lugar chamado Paraíso das Cachoeiras. E nesse caminho ele encontra um garotinho escoteiro, um cachorro maluco falante e, claro, faz com que eles tenham muitos problemas e sejam obrigados a abandonar muitas vezes seu plano original. E é legal também que nesse filme, às vezes uma coisa está sendo mostrada ali quer dizer outra. Por exemplo, a casa, a gente pode ver assim que é uma representação da esposa dele falecida, que ele tem dificuldade de deixar para trás e leva ela ao longo dessa jornada. E apesar assim de ser uma animação infantil, né, o filme aborda vários temas aí pesados e importantes, como a solidão, a depressão na terceira idade, que é algo tão comum, mas que eu me lembre, não tem nenhum outro filme que aborda, pelo menos não desse jeito. E ao mesmo tempo é um filme muito delicado, que faz com que a gente veja o que é importante mesmo na vida, que são os relacionamentos e os laços que a gente cria. Que lindo, cara! Que atitude! O quinto e último filme dessa lista se chama Foi Apenas um Sonho. Ele é interpretado pelo mesmo casal do filme Titanic, o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, e se passa nos anos 50 e começa com um casal que tem aquela vida tranquila, perfeita, com seus filhos, sua casinha, estabilizado. E o filme fala bastante sobre a questão da perda de sentido da vida, que é associada aí à depressão. E assim, acho que a personagem da esposa,
é a que mais traz sintomas relacionados à depressão, mas acaba que em nenhum momento do filme eles dizem que ela tem depressão. Acho que até em uma cena ele fala que ela precisa de um psiquiatra, mas não consegue aí dizer o que ela tem. Eu acho que fica um pouco nebuloso, achando que é loucura. E eu acho que já é hora de procurarmos alguém que ajude a fazer a sua vida ter mais sentido. Se precisa de um psiquiatra, vamos ter que pagar por ele. Uma coisa bem marcante é realmente esse pensamento que o filme traz de como que a sociedade constrói uma propaganda do que seria a vida perfeita, que a pessoa tem que construir até alcançar, mas que na realidade talvez não seja aquilo que você gostaria de fazer da sua vida, que é o que acontece no filme. O casal, ele alcançou esse patamar sonhado por muita gente, invejado pelos amigos, pelos vizinhos, mas eles se sentiam vivendo numa prisão, porque tiveram que abandonar todos os sonhos que eles tinham particularmente para viver essa vida que na realidade não é o que eles queriam. E eu acho que justamente esses questionamentos que ele coloca e que a gente, na vida adulta, acaba se fazendo em algum momento, é que torna ele tão impactante e faz com que a gente se conecte com o filme. E essa foi a lista de filmes de hoje. Talvez aí muitos outros filmes poderiam ter entrado nessa lista. Eu penso ali, quem sabe, o clássico Garota Interrompida, As Vantagens de Ser Invisível. Acho que uns que faltaram por aqui, mas que a gente pode fazer uma segunda. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários pra gente saber de vocês quais são outros filmes que poderiam estar nessa lista. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o seu like. Um beijão e até a próxima! Tchau, galera!